eu estou feliz com a derrocada da direita. Eu estou extremamente, assim, mal em saber que o Flávio Dino vai formar um bloco, uma espécie de trinca ali no STF, e essa trinca vai pra cima da questão das redes sociais. Vai. Eles vão. Isso eu sei, isso eu já tenho info de bastidor. Eles formam uma certa maioria pra, tendo como justificativa os arroubos do bolsonarismo, tentar andar via Suprema Corte com um julgado que tenha efeitos similares ao PL 2630, tá? Então, eu fico, assim, de um lado eu fico muito preocupado, mas de outro, a gente não tem que olhar só o copo meio vazio. Ora, as pessoas acordarem pra farsa é bom! Até quando as pessoas vão ficar acreditando? Então é bom. A direita precisa morrer pra nascer de novo. Não dá. Imagina o seguinte, se o Brasil falar assim, ó, perdemos de 7-1, e eu quero o Davi Luiz, eu quero aquele time, eu quero o Bernardo com alegria nas pernas, aquele atacante ridículo, eu quero esses caras pra sempre na seleção. Quem insiste no erro é um idiota. Insistir no erro é demoníaco. Então por que diabos a insistência no erro? Por que a lealdade ao fracasso? Por que a submissão à mentira? Por que a subserviência à falta de caráter? Todo dia brota um bolsonarista novo, mentiroso em rede social. Todo dia tem uma... Eu falo, todo dia pinta um gay homofóbico, que é típico deles. O gay homofóbico é o clássico do bolsonarismo. Todo dia pinta uma musa da direita, que é uma piranha. Todo dia é um clássico deles. Todo dia pinta um radical que promete coisas incríveis. Todo dia pinta um defensor do Paulo Guedes com roupa do mercado. Todo dia pinta um desses caras. É todo dia esse naipe. Chega, é só enganação. Você tá perdendo porque tem um enganador batendo tua carteira. Sempre. Você cai nisso. Estão batendo na tua carteira, te levando a engano há anos. Anos você tá acreditando. Sério que você vai acreditar que o Flávio Bolsonaro ia fazer alguma coisa com o Flávio Dino? Eles são amigos! Amigos! Ou a gente vai esquecer quando houve uma convocação do Flávio Dino no Senado, em que o Flávio Bolsonaro foi cordato e fez elogios a ele. Todo mundo é otário. Assim, vou falar real pra você, gente, Brasília, como qualquer parlamento, e eu acho normal. Não acho problema. As pessoas se dão bem, ninguém fica lá. Oi, eu vi um inimigo, vou dar um soco ali dentro. Não é assim. Se é um parlamento, você, para operar, você precisa ter uma certa fineza no trato, tá? Mas essa fineza, às vezes, ela cruza linhas. Por quê? Porque as pessoas aprendem a se defender ali, e eles defendem de quem? Do eleitor. Porque eles estão batendo a carteira do eleitor. A carteira que está sendo batida é a tua. Sempre. Sempre. Tá? E é isso. Então já tem mito pedindo pix pra vocês pra alguma coisa. Tem já pinta qualquer merda. E eu volto a colocar aí. Para a esquerda, nada mais perfeito do que uma oposição como essa. Controlada, encadelada, submissa, teatral, ridícula. Se eu sou o Lula e eu sou o Dirceu, eu falo, gente, mantém isso aí. Mantém isso aí. Você é o Dirceu. Ah, esqueci. Mas mantém, não é? Julinho, se eu sou o esquerdista, mantém essa turma aí. Com essa turma aí, você mantém um discurso que você está eternamente combatendo o fascismo. Né? Então, os caras são burros do outro lado, que não é nem um fascista inteligente, é um fascista. Né? Nem fascista. É que assim, eles não são fascistas, eles são só picaretas. Então, assim, é um cara burro do outro lado. Gente, Cleitinho. Aquela enganação com o eleitor mais humilde de Minas, lá de que ele tá fazendo coisa que ele entra num negócio dançando. Cleitinho. Safe. Marcos Duval. Jorge Safe. O povo de Santa Catarina, né? Aqui, ó, corta pra 2. Vocês, catarinenses. Eu gosto muito, assim, adoro Santa Catarina. Pelas mais diversas razões. Praias maravilhosas, o interior muito bonito. O povo trabalha demais. Já tive cliente. Pô, já tive a VEG de cliente. Ah, povo sensacional. Povo foda. Mas assim, né, na hora de ser ludibriado, assim, né, vocês não podem falar de ninguém, porque eu sei que a Santa Catarina tá muito ciosa, tem muito orgulho e tal, né, a sua é meu país, vocês não podem falar de ninguém. Votaram no Jorginho Safe, estão aí ludibriados, totalmente ludibriados, né, velho da van taxou vocês, tá com o PT, o velho da van, te taxando. Quanto mais demorar pra morrer essa direita, mais o Lula não, né? O PT vai ficar no poder. Vocês acham que alguém do bolsonarismo, por exemplo, tem a ira verdadeira que um Costenaro tem? A ira. O Costenaro tem uma ira.
A ira do Costanera é verdadeira a ponto de a gente ter que, às vezes, conversar com ele pra controlar isso. Vocês acham que tem alguém competente na direita bolsonarista como o Pedro Duarte? Vocês acham que tem alguém com o conjunto da obra de Kim Kataguiri? Eu quero um cara. Por favor, coloquem aqui. Eu tô botando vários nomes. Eu quero que alguém fale... esse aqui tem a capacidade de articulação, sendo uma pessoa popular, com as entregas que um Guto Zacarias tem. Alguém consegue me entregar? Alguém consegue trabalhar o trabalho comunitário enquanto uma mulher de direita que a Amanda faz? Alguém entrega uma revista Valete? Alguém entrega? Alguém cresce como o João Bétega sempre se lamber a bota do Bolsonaro? Num estado bolsonarista que é o Paraná? Nós não vamos substituí-los, nós vamos superá-los. Superá-los. Porque se a gente só vai poder enfrentar a esquerda de verdade sem teatro, através da superação. A superação da categoria da política de direita enquanto espetáculo. E não é negando o espetáculo. O espetáculo faz parte. O espetáculo é arma. É meio, não fim. Ele é um meio. É um meio de ação. Não um fim. Quando você trata isso como fim, você é um picareta. Um fanfarrão. Um palhaço. Um político usa os meios que ele dispõe. O espetáculo é um dos meios que estão disponíveis ali. Esse impasse que faz com que a oposição se submeta ao STF e ao governo, por vezes, ele só acontece porque quase todos os grandes nomes da direita estão encalacrados, ora com a justiça, ou com a expectativa de serem pegos naquela investigação que está com o Alexandre de Moraes, que envolve o Bolsonaro. E eu vou explicar agora para vocês. Grandes nomes do bolsonarismo participaram de alguma maneira, direta ou indiretamente, de convocação ou materialmente na organização de atos que redundaram ali, não só no dia 8, mas em toda aquela confusão no fim do ano passado, entendeu? Então muita gente tem medo, e eu não tô brincando, muita gente tá assustada, com medo de perder o próprio mandato. O exemplo que eu dou é da Carla Zambelli, mas vai de Zé Trovões, e vai toda essa turma. E isso inclui o próprio ex-presidente Bolsonaro, que exerce uma pressão muito grande sobre os parlamentares, e no caso sobre o Valdemar da Costa Neto, para que eles... faça um acordo, que vocês vão se lembrar, a gente tem que botar as coisas em retrospectiva. Lembra quando o Bolsonaro mandou cancelar uma manifestação que envolvia ali o Deltan Dallagnol? Lembra que o Bolsonaro falou pra cancelar aquilo? Qual foi o objetivo do Bolsonaro com aquilo? Por que diabos o Bolsonaro quis? Porque o Bolsonaro estava tentando um acordo, mais um acordo, estava tentando pacificar. Houve aquela famosa frase, acho que foi do nosso rato favorito, Kim Paim. Quem quer ficar tensionando com o judiciário? Foi ele. Acho que foi ele. Alguém deles ali falou que, a quem interessa tensionar com o judiciário? Lógico, vocês vivem falando mal do STF, falavam em fechar o STF. STF é isso, STF é aquilo, só que vocês não querem tensionar com o judiciário. Então, assim, óbvio que daria merda a ideia de que você submeter uma oposição, a oposição brasileira, tá, aos interesses do Bolsonaro, você ia fazer com que toda vez que o Bolsonaro é atacado, a oposição é atacada. Vocês entenderam isso? Assim, coloca aqui nos comentários. Vocês entenderam que a linha de raciocínio é essa? Se Bolsonaro é oposição, portanto, as funções da oposição se submetem aos interesses do Bolsonaro. E toda vez que o Bolsonaro é atacado, a oposição é atacada, por tabela. Isso dificulta ou facilita o trabalho do governo? Não é uma pergunta retórica. Dificulta ou facilita? De um lado, em termos eleitorais, um bolsonarista pode argumentar que, o Bolsonaro vira um ponto focal para você lançar na eleição, mas ele está inelegível. E a última vez que ele concorreu, ele perdeu. Do outro lado, porém, ao submeter o trabalho da oposição aos interesses, inclusive de sobrevivência do Bolsonaro, você faz com que a oposição perca meios de ação, ela não aumenta os meios de ação dela, ela reduz. E ela é obrigada a recuar e perder posição ofensiva mediante ao medo, não só dos agentes dela, mas do próprio Bolsonaro, em sofrer algum ataque do outro lado. Logo, o bolsonarismo enfraquece a oposição. E essa é a verdade inconveniente que esses caras não conseguem falar. Porque eles disseram, nós somos a maior oposição que esse país já viu. Vocês são a maior oposição que esse país já viu? Eu falo com toda tranquilidade. Eu acompanho, assim, com muita atenção a política brasileira, desde os meus 14 anos, 13, 14 anos de idade. Mas quando eu entrei na faculdade, entrei em Direito na USP, passei no vestibular em 2002, entrei em 2003. Eu comecei a acompanhar muito, ler noticiário, acompanhar tudo. Não tinha política de redes sociais à época.
mesmo a oposição daquela época, tocada por PFL e PSDB, era muito superior a isso aí. Era muito superior. Por diversas razões. A oposição, ela fazia oposição, ela entendia o papel institucional da oposição, mesmo sendo uma oposição frágil em muitos pontos. Aqui não. Aqui há essa submissão. O desempenho dos parlamentares na famosa CPI dos Correios, que pegava o lance do mensalão, que teve aquele famoso depoimento do Roberto Jefferson, comparem, procurem vídeos da época, o desempenho deles era muito superior ao desempenho dos parlamentares que nós temos hoje de direita, enfrentando os caras no Congresso. Hoje é surra. Hoje é tapinha na bunda. Na época não era. Aí depois a gente foi vendo essa oposição se derretendo, tal, foram os anos de ouro do lulismo. E aí a coisa revigora com o mandato da Dilma, especialmente metade pro final do Dilma 1 e no Dilma 2, que a coisa ganha corpo. E aí o Bolsonaro vira presidente, uma Câmara dos Deputados horrível de base, a direita muito ruim, sendo base do governo. E agora na oposição, o que essa oposição entregou? Sou bem claro, a oposição não entregou nada, a oposição se entregou. Ela tá e outra coisa, eles estão sem autoestima. A moral da oposição tá baixa. Esses gritos públicos que o Nicolas tá dando no Twitter são gritos meio que de desespero. De saber que estão perdendo. De saber que o próprio eleitor esperou demais. Pô, 1,5 milhão de votos. Tá esperando uma ação mais efetiva, mais contundente. Então o cara tá dando os berros dele desesperado. Tem razão de ser. Vários deles estão assim. E não vai adiantar jogar a culpa no MBL. Não vai. Não vai funcionar. Isso não é sobre isso. A gente tá imune. Atacou demais, cara. A gente segregou. O público nosso não é o de vocês. E vocês estão cada vez mais perdendo crédito. Então não adianta, cara. Não adianta. Vamos dar uma olhada na primeira entrevista do Flávio Dino após a aprovação? Bora. Vamos ver o que ele falou. Ó, eu já tô com óculos aqui porque faltam 2 pra entrar o Ivo e o Renan, hein? E, ó, vou falar real, já que eu falei tanto do meu artigo, entrou 5, eu vou sortear pros 5 uma valete azul também, além das que elas ganham, que é a roxa e o baralho. Vamos lá. Só perguntando sobre Ministério da Justiça. Simbolicamente, pelas contas do senhor, o senhor deixa o Ministério perto do dia 8, quando completa um ano. O senhor acha que vai ser a sua grande marca como ministro da Justiça, essa atuação? O dia 8 de janeiro pertence à história do Brasil. E, infelizmente, eu gostaria muito que não tivesse ocorrido. Mas é um evento inédito na história da humanidade. Que houvesse um ataque simultâneo. Para, né? Ok, vamos continuar, desculpa. Eu Imagina não assim, aguentei. a tomada de Constantinopla, a invasão dos ostrogodos a Roma, vai todos os grandes eventos históricos que tem uma invasão de uma cidade, né, os persas saqueando, botando fogo em Atenas, né, Alexandre tomando Persépolis, nada disso existiu, né? A tomada e a invasão de prédios de poder foi inventada no dia 8 de janeiro, um evento inédito na história. Pô, cada uma, maluco. O assédio dos 3 poderes na plenitude do regime democrático. No Brasil isso nunca tinha acontecido daqui. Regimes democráticos caíram já. A América Latina é cheia desses casos. Cheia desses casos. Mas vamos lá. De modo físico, mesmo no golpe de 64, isso não havia ocorrido desse modo. Foi diferente. Lembremos que o Supremo não foi Ele atacado. tá falando que é a primeira vez que pessoas entram dentro do... Isso já aconteceu outras vezes, tá? Mas, enfim. Atacado institucionalmente. Depois houve a cassação de 3 ministros do Supremo. Mas não houve um ataque físico ao Supremo, a sede, ou mesmo no Congresso. O Congresso foi cercado na noite tenebrosa do golpe, mas o Congresso seguiu funcionando, apesar das cassações, terríveis cassações, mas não houve uma destruição física do Congresso. Agora houve uma destruição física da Câmara, do Senado, do Supremo, do Planalto. Então é claro que 8 de janeiro é marcante, acho que, na vida do Brasil. E eu, por ter participado daquilo ali... Nossa, que ato falho, hein? Flávio Dino. Vamos lá. Considero que é sim uma passagem importante nesses intensos 11 meses, que valeram por 11 anos, eu diria. Tá todo, né? Tá todo Tá feliz. feliz da vida. Tá todo alegre. Tá igual pinto no lixo.
Agora sim, né? Assim, era esperável que eu vou botar aqui pra vocês. Eu não vou ficar fingindo estar indignado, porque eu já sabia. A gente já sabia que o Lula ia meter, ele ia cravar os 2 ministros do STF dele. Igual o Bolsonaro cravou os dele também. Gente, só uma vez não conseguiram nomear o ministro do STF. Lá atrás. É praticamente... É jogo de cartas marcadas. É jogo de cartas marcadas. A situação ficou diferente recentemente porque surgiu, vamos dizer, um conflito institucional muito grande envolvendo STF, Câmara. Desculpa, STF, Senado. E aí, com esse conflito, surgiu a esperança de haver algo novo. Não tá rolando, tá? Porque, olha só, vou colocar aqui pra vocês, corta pra 2. Veja, o Senado, ele está tomando medidas de modo a conter os avanços, os arroubos do STF. Ora, de acordo com a Constituição, o órgão, né, vamos colocar aqui, que faz o check and balance do STF, no fundo, é o Senado. Quem anda com pedido de impeachment é o Senado. Quem pode fazer grandes convocações ali é o Senado. Só que o Senado não fez nada. Se o Senado não fez nada com temas menores, por que diabos que o Senado iria, assim, barrar a nomeação de alguém? O Senado não ia fazer isso e não fez. E lembrando, qual é a característica do Senado brasileiro, tá? Ele hoje é um misto de velhas raposas institucionais. Ontem estava lá Eduardo Braga. Bandidos antigos com gente muito burra eleita por redes sociais. Então é tipo Eduardo Braga com Cleitinho e Marcos Duval. O que vocês acham que vai dar? Eu pergunto real. Corta de novo pra 2. O que vocês acham que dá uma parada dessas? Quando você tem Cleitinho e Marcos Duval tentando negociar com Eduardo Braga, o que vai sair dali? Eu pergunto assim, vocês acham que o trabalho de um deputado ou de um senador é um trabalho complexo? De 0 a 10, o quão complexo vocês acham que é? Do ponto de vista de trabalhos que envolvem ideias, legislação, relações humanas, opinião pública, é um dos trabalhos mais complexos que possam existir. Se vocês acham que o trabalho político é simples, é porque vocês não entenderam nada sobre política, vocês estão trabalhando com um estereótipo infantil de que política é um negócio bobo. E não é. É muito complexo. É um dos jogos mais intricados que possa haver. De uma complexidade colossal. Se você for um político de verdade, por isso que eu não escondo minha admiração pelo Kim. Minha admiração pelo Kim é uma admiração profunda de um cara que entende todas as dimensões do jogo. Da minha dimensão principiológica, a dimensão jurídica, da dimensão midiática, a dimensão do convencimento, da dimensão técnica, a dimensão do diálogo. É um jogo muito, muito complexo, galera. Parece um jogo... aliás, uma recomendação de livro, tá? Comprem e leiam um livro. É o seu livro favorito do Ricardo. Né? É o Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Tá? A política me parece o jogo de Avelórios escrito ali. Né? O Jogo das Contas de Vidro. Então, muito louco. Livraço. E eu digo assim, é um jogo muito complexo. Não imagine que pessoas incapazes vão saber jogar bem esse jogo complexo. Não imagine que um cara que é louco, que ele tem problemas, como o Marcos Duval, ele vai fazer alguma coisa lá. Ele pega um elemento que ele consegue bem, que é o elemento da comunicação e do convencimento, porque tem idiotas, assim, dando em árvore no Brasil, e ele vai lá e fica enganando elas. Ah, tem um pendrive aqui, esse pendrive vai pegar o não sei o quê. E vai enganando as pessoas enquanto isso. Vocês pegariam um cara com um perfil do Cleitinho e falam, não, por favor, faça uma cirurgia em mim? Eu não considero o trabalho de um cirurgião um trabalho mais complexo que um trabalho de um bom político. E se você for fazer uma cirurgia que é algo importante, você vai querer contar com um cirurgião, que não é um Cleitinho, um Marcos Duval, um Flávio Bolsonaro. Mesma coisa deveria ser na política, certo? Só que na política, como a gente trabalha com identificação, com valores, com identidade, então os critérios não são os mesmos. E mais, a pessoa às vezes nem sabe o que faz um senador, ela não consegue ver o efeito direto de um senador na vida dela, então ela não dá a prioridade que ela dá nas outras coisas. Então a democracia tem seus problemas. A democracia vai ter Marcos Duval, vai ter Cleitinho.